Fala galera, vamos lá comentar aí hoje sobre o pregão de hoje, né? E aproveitar e também destacar aí alguns pontos importantes, tá? Que com certeza vocês já se sentiram assim. E aí depois vocês comentam aí o que vocês acham, tá? Pregão de hoje aí, ó. O mercado ainda tá rolando, 5 horas da tarde. E comentar o fato de eu ter perdido, né? Todos esses movimentos aqui hoje, tá? Que é algo que acontece. Beleza? E eu vou descrever aqui, depois vocês me falam se vocês não se sentem assim também, tá? O que a gente tinha aqui, tá, pessoal? Ó, se a gente tirar o zoom, ó, e voltar o gráfico aqui, ó, últimos pregões aí, ó, o mercado tava encaixotado aqui nessa região, né? Pô, o mercado totalmente travado aí, tá? Tanto que eu tinha destacado já, ó, essa região aqui em cinza era uma resistência, tá? E essa regiãozinha em rosa aqui era um suporte, ó. Se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue ver, tirar o zoom, ó, a gente consegue ver que o mercado segurou várias vezes aí nessas regiões, tá? E aí o que a gente teve no dia de hoje? Logo na abertura aí do mercado, a gente viu o índice, ó, trabalhando aqui no meio dessas médias, né? E dentro dessa região. O que eu falei no início do dia? Falei, cara, não vou operar dentro dessa região aqui, ó. Tinha uma resistência e tinha um suporte. O mercado já estava aí praticamente 2 dias dentro dessa região brigando, tá? E eu optei por não operar aqui dentro, porque acaba falhando muito, né, os movimentos, tá? Então, beleza, o primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, o mercado já no início do dia, ó, deixou um pullbackzinho bacana. Até destaquei lá nos stories, olhando pelo Intra 2, a gente vê que esse pullbackzinho aqui, cara, se fosse um cenário diferente dessa congestão estreita, né, e do mercado vindo de pregões aí travados e dentro dessa região, com certeza eu teria pegado essa entrada aqui, ó, tá? Mas como ele estava aqui dentro, eu falei, cara, não vou operar aqui dentro. E aí é o primeiro ponto. Que a gente não pode ficar, né? Pô, olha o que o mercado fez, pessoal. E deixa eu dar um zoom aqui. Tá? E voltar. Vai ficar mais claro. O que o mercado fez? Se você se propõe a fazer uma coisa, pessoal, por exemplo, eu falei que eu não vou operar aqui dentro. O mercado deu essa porrada pra cima, por que eu vou ficar me lamentando? Não tem porquê, né? O que eu tava esperando aqui? O mercado fazer isso aqui, ó. Romper essa região, tá? Fazer um pullback, troca de polaridade aqui na região de resistência, com o apoio das médias e deixando um gatilho interessante, eu pegaria aí uma entradinha para buscar regiões de retração macro, médias dos tempos gráficos maiores, tá? Que estavam aqui em cima, beleza? Só que o mercado não fez isso. Ele simplesmente subiu reto aí, 1.400 pontos. E aí, o que acontece? Nesse momento, vem aqueles sentimentos, né, na nossa cabeça. Fala, pô, se eu tivesse entrado aqui no pullbackzinho, que eu vi que estava um pullbackzinho bonito, mas eu não entrei porque ele estava dentro dessa congestão, eu poderia ter conseguido pegar aí 1.400 pontos. É isso que vem na nossa cabeça, né? Primeiro ponto. Dificilmente você vai conseguir... Dificilmente não, né? Você não vai conseguir sair na máxima, tá? Você pode conseguir pegar parte desse movimento. Se eu tivesse entrado aqui, provavelmente eu teria saído aqui, ó, com 200, 300 pontos, tá? E aí, da mesma forma, você ia ficar com aquele sentimento, pô, saí antes e o mercado foi. Então, pessoal, não dê força, tá, para esse tipo de pensamento e essas emoções, né? Não deixe isso falar mais alto, porque é nessa situação que a gente acaba fazendo besteira. Por quê? Aí depois que o mercado já andou aqui, ó, você vai querer entrar aqui em cima, porque você fala assim, pô, esse mercado tá muito forte, não para de subir, e começa a negligenciar vários outros fatores que te falam que, cara, se você não entrou aqui embaixo, não tem o que fazer, tá? Perdeu o movimento. Aceita, tá? A gente tem que aprender a aceitar, ficar de fora. Você não vai conseguir acertar sempre.
Não vai conseguir estar dentro de todos os movimentos. Aqui era um cenário difícil mesmo para pegar, porque o mercado estava dentro dessa congestão, tá? Quem pegou aqui, beleza, eu entendo, foi um pullbackzinho bonito. As médias alinhadas aqui, ó, mais ou menos alinhadas, né? Mas, pô, um candlezinho de retomada, um PFR aqui, ó. Só que tinha uma resistência relevante aqui acima, pessoal. Então, não tem que ficar se martirizando, tá? E depois o mercado não fez pullback. Ele não deixou condições aí claras para entrada, tá? Se a gente pegar o Intra 60, ó, tá? E pegar retrações desse movimento, olha o que a gente tinha aí, ó, tá? 61.8 é essa linha pontilhada aqui, tá? O gráfico diário, ó, eu tinha a média de 9 nessa região. Ela foi descendo, né, à medida do pregão, tá? Mas ela tava por aqui no início do dia. Beleza? Então, ó, o que a gente tinha aqui, tá? E aí, agora deixa eu voltar aqui o gráfico. Então, ó, eu perdi esse movimento de alta. Beleza, perdi. O que passa na cabeça da gente? Pô... Aí você começa, né? Olha lá no Instagram, viu que o cara pegou aqui embaixo, ó, a entrada, tá? Ah, mas fulano entrou aqui, pô, e eu perdi o movimento, cara, não fiz nada até agora, já são 10h30, 11 horas da manhã, eu não operei, não cliquei, fiquei de fora dessa pernada toda. Aí você quer entrar aqui, ó. Aí o que acontece? Você entra no final do movimento, com as médias esticadas, porque você começa a negligenciar, você fica cego, né? Você não vê a distância das médias, você não vê que nessa região aqui eu tenho uma retração macro e uma média de 9 do gráfico diário, tá? E aí você fala assim, não, mas tá muito forte, cara, o mercado não quer corrigir, eu vou ficar de fora dessa pernada, não é possível. Eu já vi o mercado subindo aí 3.000 pontos reto, eu não vou perder, fulano já pegou lá não sei quantos mil pontos, eu não posso ficar de fora. E aí é nessa hora aí que sua cabeça, você começa a entrar naquele looping, né, negativo que te leva pro buraco, tá? E aí você começa a entrar atrasado no movimento, mesmo que você tivesse pensando em entrar, aí você fala assim, ah, mas se eu tivesse entrado aqui, ó, teria conseguido 500 pontos. Cara, mas você tá numa retração de 50% macro, que era essa linha azul aqui, ó, tá? Essa linhazinha azul aqui. E a gente não... Ninguém é vidente, né, pessoal? Pô, da mesma forma que o mercado poderia ter seguido reto aqui e subido, sem entrar numa compra, né, depois que o movimento já está esticado aqui em cima, ó, em qualquer uma dessas regiões aqui, cara, você pode até ganhar dinheiro em uma vez, mas te garanto que no longo prazo você vai levar muito ferro, tá? Então, o importante é respeitar as regras, respeitar o operacional. Ficou de fora do movimento, cara, esquece, ficou de fora, tá? E aí o que eu fiz? Falei, pô, fiquei de fora desse movimento, o que eu vou fazer? Vou acompanhar o dólar, que estava num cenário que ainda poderia dar um gatilho interessante, tanto que ele deu uma entrada bem bacana, tá? Ou pegar uma reversão desse movimento. Por quê? Olhando para o cenário macro, olha aqui onde que o mercado estava, e aí é o que a gente tem que ver, né? Você vai pegar trade contra tendência? Você pode pegar trade contra tendência, claro. Só que você tem que estar numa região importante, uma região realmente relevante. E aqui era uma região relevante? Sim. Eu tinha uma retração macro de 61.8, último nível. Eu tinha uma média de 9 do gráfico diário, tá? E eu tinha também, ó, vou colocar meu layout adaptado aqui, ó. Olha isso aqui. Uma média de 200 do Intra 15 e uma média de 400 do Intra 15, tá? Então, pô, era uma região, ó, bem relevante, tá? Que dificilmente o mercado ia seguir reto aí depois de um movimento esticado, tá? Então, eu já estava de olho na venda aqui. E aí, o que acontece? É errado bater uma venda aqui, ó? Não. Não é errado, tá? Por quê? Aqui eu tinha um PFR, né? Em uma região relevante, tá? E tinha confluências e fatores aí a meu favor, tá?
várias confluências aí, ó. Eu tinha média de 9 do diário, eu tinha retração macro, eu tinha um gatilho, que era o PFR, e eu tinha uma média de 400 do Intra 15 aqui em cima, beleza? Eu optei por não pegar aqui, porque eu queria ver o mercado testar a média de 9 e como que ele ia se comportar depois de testar ela, tá? Porque após movimentos muito fortes assim, ó, se o mercado quiser dar continuidade, ele vai vir tocar 9 e explodir para cima de novo, tá? Tudo bem que aqui, ó, e aí é o que você tem que avaliar, eu tinha 280 pontos aí de stop, até a média de 9 eu tinha 370, então um risco-retorno favorável. Mesmo que você pegasse pelo menos para buscar a média de 9, ó, você já ia ter conseguido 300 pontos, pelo menos de parcial, tá? Protege no 0 e deixa arder, beleza? Só que eu aguardei, falei, vou aguardar o teste na média de 9 e vejo que estrutura que ele vai formar, se ele vai rejeitar, enfim. Nesse candle aqui, ó, outro PFR, cara, essa entradinha aqui foi linda. E aí foi que eu tinha saído, né, do gráfico para fazer um café e acabei perdendo esse movimento, tá? O que a gente tem que pensar aqui, pessoal? E aí esses dias vão ter esses dias, não tem jeito, cara. Eu vacilei, tá? Saí da frente do gráfico na hora errada. Eu estava acompanhando esse movimento aqui, olhando no Intra 2. O Intra 2 já estava querendo perder a média de 21. E essa entrada aqui teria sido a entrada mais interessante aí que eu teria feito, tá? Com stopzinho aqui em cima, stopzinho curto, para buscar alvos aí generosos, né? Pelo menos até a média de 21, média de 50 e região de troca de polaridade. Eu teria carregado pelo menos até aqui, ó. Seria aí talvez meu alvo final, tá? Entre essa região aqui de troca de polaridade, porque essa região era uma resistência. E aí ela foi rompida, né? Poderia virar um suporte, tá? Perdi esse movimento. Quando eu voltei, o mercado tava por aqui, ó. Tá? E aí, de novo, aquele sentimento, né? Pô, cara, perdi a entrada que eu tava esperando, pelo amor de Deus. Agora, o que eu vou fazer? Perdi a entrada. Eu vou comprar aqui. Isso é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Olha aqui, um martelinho. Região de troca de polaridade, média de 50. Só que aí, o que a gente tem que pensar? Cara, entrar contra uma volta em V é complicado, pessoal. Tenha isso em mente, tá? Por quê? O mercado imprimiu uma força muito forte aqui de compra, né? Para ele devolver todo esse movimento aqui, cara, a força de venda tem que ser, assim, muito maior, tá? Então, você entrar contra essa volta em V é muito difícil. E aí vocês podem fazer backtest aí, olhar, vocês vão ver que, cara, é embaçado, tá? Se você conseguir pegar um movimento aí contra uma volta em V, vai ser movimentos muito curtos aí, tá? É difícil. Então, eu falei, por mais que esteja numa região de troca de polaridade, possível troca de polaridade, tem uma média de 50 aqui, cara, eu não vou contra essa volta em V, tá? Eu posso até pensar em pegar uma continuidade aí na venda, mas contra essa volta em V eu não vou. E aí a gente está sempre, por isso que a mentalidade, né, do trader é tão importante, pessoal, porque nessas horas você tem que ficar lutando contra você mesmo, né? Contra os seus pensamentos. Você fala assim, mas pô, eu perdi o movimento de subida aqui, perdi o movimento de descida porque eu saí da frente do gráfico. Agora é a minha hora, né? Eu tenho que operar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que você não precisa, cara. Você não tá alinhado ali com a forma como você gosta de operar. Não tem porquê, tá? Você ficar operando só porque você ficou com raivinha porque perdeu um movimento. Então, é difícil, me segurei muito para não ficar operando aqui. Aqui, ó, eu vi uma outra oportunidade de venda, tá? Só que aí é aquele negócio, né? Pô, você já perdeu as melhores oportunidades do dia. Aí, um cenário aqui, querendo ou não, comédias enroscadas e não tem como a gente prever, né, pessoal, o que o mercado vai fazer. Você já tá frustrado ali que perdeu os movimentos. Eu falei, cara, melhor eu nem ficar tentando operar hoje, porque eu já perdi ali
as entradas que... E aí, se você toma stop, né, numa dessas aqui, ó, vamos supor, aí eu entrei na venda aqui, tá? Tinha contexto, principalmente pelo Intra 60, beleza? Com stopzinho aqui, mas se você toma esse stop aqui, cara, aí o negócio pode desandar mesmo. Por quê? Você vai ficar com aquele sentimento, pô, eu perdi os 2 movimentos melhores do dia, tá? Principalmente esse aqui de venda, porque o de compra eu já não ia entrar mesmo porque não deu condição. Mas perdi o melhor movimento aqui do dia, tá? Que foi essa venda. E aí depois eu fui tentar operar e tomei stop. Aí nessa você vai tentar recuperar o stop que você tomou. Aí vira aquela bola de neve, né? Pelo Intra 60, ó, o que a gente teve aqui? Por que eu tô falando que aquela venda ali era válida, tá? Se a gente olhar aqui o Intra 60, ó, o que ele deixou aqui, ó, nesse candle? Foi exatamente ali onde que deu a venda, ó. Um PFR, né, gigante, em cima da média de 50 e retração de 61,8, com média de 9 do diário. Então, se eu colocar uma linha aqui, ó, vocês vão ver onde que vai dar lá, ó. Tá? Vou colocar essa linha vermelha aqui, ó, que vocês vão conseguir ver lá onde que tava. Beleza? Pelo Intra 5, ó. Voltar aqui agora. Olha aqui, onde que tava. Tá vendo? Bem próximo aqui dessa correçãozinha, tá? Um pré-rompimento aí da 200, beleza? Então um cenário interessante aí para pegar uma venda, tá, pessoal? Só que aí, cara, eu acabei ficando de fora, falei, não vou ficar forçando a barra, perdi o movimento aqui que eu tava esperando, já tava... E aí, por isso que a gente tem que ficar brigando aí, né, contra nós mesmos, né, pessoal? Porque a gente fica querendo se vingar ali, né, do mercado e, pô, perdi a entrada, agora o mercado tem que me pagar, não é possível, vou entrar aqui e ele vai derreter aí mais 1000 pontos. Aí ele foi, né? Mas eu tinha uma regiãozinha de suporte aqui embaixo, provavelmente se eu tivesse entrado aqui, eu teria saído aqui próximo dessas mínimas aqui, já com 650 pontos, tá ótimo, né? E depois, ó, o mercado ainda deu mais condição, né? Mas aí já tava no horário do almoço, tá? Aqui, ó, deixou um candlezinho bacana, mas já era meio-dia mais ou menos. Já não é um horário tão bom, mas deixou uma bandeirinha, né? Aqui, ó, tá? Deixou uma bandeirinha aqui. Um cenário interessante para venda, ó. Tanto aqui quanto aqui, que eu acho ainda mais interessante, que é um pré-rompimento desse suporte, tá? Porque aqui, ó, o que o mercado poderia fazer ainda, tá, pessoal? E é o que a gente tem que tomar cuidado. Ele vinha de um movimento mais esticado, testou região de suporte relevante, ele poderia fazer isso aqui, ó, e pivotar para cima, tá? Quando ele me mostra, né, que ele não teve força, ó, para pivotar aqui nessa região e deixa esse candle aqui gatilho, tá? E pelo Intra 2 a gente consegue ver também. Aí eu acho mais interessante pegar uma venda aqui com stopzinho nessa máxima aqui, ó, tá? E pagou bem, tá, essa entrada aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, tinha um stopzinho aí de 195 pontos para uma operação que chegou a pagar 600. Então, risco retorno aí de 3/1, tranquilo, tá? Então, pessoal, coloca isso na cabeça, tá? Não adianta, cara. O mercado ele vai te testar a todo momento. Por isso que ele exige muito foco, concentração, né? A gente tem que estar preparado. A gente tem que saber o timing certo aí de entrar. E quando você perder esses movimentos, não adianta, tá? Não adianta ficar se lamentando, querer descontar a raiva aí no mercado, porque senão ele vai tomar seu dinheiro, tá? Depois, ó, o que o mercado fez? Fundinho arredondado. Aí esse movimento aqui, cara, foi um movimento muito atípico, né? Porque depois de uma volta em V, o mercado ainda fazer isso aqui, ó, quase voltar lá na máxima, pô, e ainda entregou, né, um movimento de queda aqui, ó, bem expressivo também, né, 700 pontos. Então o mercado hoje, um verdadeiro caixa eletrônico aí, e eu não fiz nada. Tá tudo bem, pessoal, tá? Acontece. É óbvio que a gente não gosta, né, pô, queria ter aproveitado pelo menos essa venda aqui, ó, tá? Teria sido um movimento aí que eu ia
surfar. E não tem como, né? A gente prever, dias assim são bem atípicos. O mercado entrega aí, viu? O mercado entregou aí 1.400 pontos, depois entregou mais 2.200 pontos, depois entregou mais 1.900 pontos, depois entregou mais 740 pontos. Pô, quais são os dias que você vê o mercado fazer isso? Pode me mandar aí, se tiver vários dias aí que foram assim, cara, é difícil, tá? O mercado normalmente entrega aí. A gente vê movimentos de volta em V, mas aí depois o mercado dá aquela morrida, né? Fica na parte da tarde bem embaçado, travadão. Então, então o normal é isso, tá? O mercado entrega às vezes ali 2, 3 movimentos ali no dia, mas não tão expressivos quanto a gente viu hoje. Então não tem como a gente prever isso, tá? Se você ficou de fora aí de um movimento igual eu fiquei hoje dessa venda aqui, ó, cara, cabeça no lugar, lembra aí das suas regras, não fica com aquele sentimento ali querendo vingar do mercado, tá? Não adianta ficar se comparando, mas o fulano pegou 2.000 pontos e eu não peguei nada, cara, fiquei de fora. Aí você vai querer sair vendendo aqui, ó, por exemplo, na cara de um suporte. Não, mas 2 barras aqui, ó, convictas, média de 9. Vou vender aqui. Aí você vende, ó, coloca o stop aqui, porque você fala, não vou colocar aqui em cima, porque senão é um stop de 600 pontos, stop muito grande. Eu vou colocar aqui, que é um stop menor, mas estou protegido que essa barra de força aqui vai romper esse suporte e vai pagar mais não sei quantos pontos, porque o mercado devolveu tudo. Aí você começa, né, nesse ciclo de pensamento. Aí você entra, aí você toma um stop aqui, ó, de 290 pontos. Aí você fala, puta merda, esse mercado tá contra mim, não é possível, cara. Não é possível que esse mercado vai fazer isso comigo. Ele vai segurar aqui. Aí você fala assim, não, ele me estopou aqui, segurou no suporte, agora então eu vou comprar aqui, ó, porque ele fez fundo ascendente. E agora eu vou pegar essa volta aqui para buscar retração, vai me pagar 600 pontos, cara. Então eu vou comprar aqui, ó, stopzinho tá barato, 190 pontos. Agora vai. Aí você toma outro stop. Aí você fala, putz. E aí é nessa, pessoal, que a galera aí quebra a conta, tá? Se ferra. Por quê? Esquece de olhar todo o contexto. Pô, o cara vê que o horário tá ruim, que o mercado já entregou 2 movimentos fortes, que você está entrando aqui na cara de um suporte, apesar de eu ter uma barra forte aqui, pode ser uma exaustão, apesar de eu ter fundos ascendentes aqui, olha a pressão de venda. Então, cara, não adianta, tá? Horário ruim. Pô, para que eu vou pegar uma compra aqui na cara da média de 9, tá? A 21, ó, totalmente descendente, muito inclinada, tá? Então, a gente tem que ter paciência, aguardar os cenários. E se ficou de fora do movimento, não adianta. Não vai ser operando igual o maluco aí, saindo clicando, que você vai conseguir suprir, né, a sua frustração de ter perdido um movimento, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque aí numa dessa, ó, você já tomou um stop aqui, você tomou outro aqui, aí você fala assim, pô, é só eu comprar que o mercado cai, é só eu vender que o mercado sobe. Mas, pô, olha o contexto das operações que você está fazendo. Por isso que analisar gráfico parado é fácil, né? Analisar gráfico parado é uma maravilha, pô. Você pega aí, tudo funciona. Tudo funciona. Mas vai fazer na hora que o gráfico tá andando. É difícil pra caramba. É muito difícil. A tomada de decisão tem que ser rápida. Você tem que visualizar o cenário ali. Por isso que estudar, né, as regras do operacional, os tipos de entrada, estratégias, é muito importante, porque você tem que estar com aquilo ali visualmente na sua cabeça para quando acontecer, você não hesitar, você entrar. Por exemplo, esse padrãozinho aqui, ó, eu gosto. Se eu vejo, eu entro, tá? Mesmo estando contra as médias. Por quê? Eu tenho um cenário macro totalmente a favor, me protegendo,
dando embasamento para minha entrada. Eu não estou pegando simplesmente uma estrela cadente no meio do nada, sem nenhuma confluência a meu favor em um mercado em tendência de alta, tá? Não estou fazendo isso, beleza? Então fiquem atentos a isso. Espero que ajude, né, de alguma forma aí. E também para mostrar, né, pessoal, que pô, isso daí acontece com todo mundo e tudo bem, a gente tem que ter a cabeça no lugar, emocional, controlar as emoções e saber que é só mais um dia aí de mercado e que o importante é no longo prazo a gente conseguir extrair aí bons resultados e seguir o plano, respeitar as regras, beleza? Então é isso. Bom fim já, né, da semana aí para todos. Até ver aqui, ó, o mercado caminhando aí já para fechar próximo do 0 a 0. E vamos que amanhã tem payroll, amanhã tem mais mercado. Tamo junto. Abraço.